Ora, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas andavam buscando como prender Jesus à traição para o matarem. Pois eles diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço, e, quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício do bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários que se dariam aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. A mim, porém, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que for pregado o evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo-o eles, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, quando imolavam a Páscoa, disseram-lhe seus discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Enviou, pois, 2 dos seus discípulos, e disse-lhes, ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um cântaro de água. Seguiu, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar, onde está o meu aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e pronto, aí fazei-nos os preparativos. Partindo, pois, os discípulos foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, chegou ele com os 12. E quando estavam reclinados à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de trair-me. Ao que eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um após outro, porventura sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12, que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse se não houvera nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu, e deu-lhe-o, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe-o, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o beber, novo, no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes então Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque escrito está, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Ao que Pedro lhe disse, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas ele repetia com veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim também diziam todos. Então, chegaram a um lugar chamado Getsêmani, e disse Jesus a seus discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu oro. E levou consigo Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E dizia, Abá, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora?
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se de novo e orou dizendo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que chegou aquele que me trai. E logo, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Ao que eles lhes lançaram as mãos e o prenderam. Mas um dos que ali estavam puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e varapaus para me prender como um salteador? Todos os dias estava convosco no templo, a ensinar, e não me prendestes, mas isto é para que se cumpram as Escrituras. Nisto, todos o deixaram e fugiram. Ora, seguia-o certo jovem envolto em um lençol sobre o corpo nu, e o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os guardas, aquentando-se ao fogo. Os principais sacerdotes buscavam testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam. Porque contra ele muitos depunham falsamente, mas os testemunhos não concordavam. Levantaram-se, por fim, alguns que depunham falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Eu destruirei este santuário, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim concordava o seu testemunho. Levantou-se então o sumo sacerdote no meio e perguntou a Jesus: Não respondes coisa alguma? Que é que estes depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo, perguntando-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Respondeu Jesus: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens. Então o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia, que vos parece? E todos o condenaram como réu de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe socos, e a dizer-lhe: Profetiza. E os guardas receberam-no a bofetadas. Ora, estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se estava aquentando, encarou-o, e disse: Tu também estavas com o Nazareno, esse Jesus. Mas ele o negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre. E a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos que ali estavam: Esse é um deles. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois também és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E caindo em si, começou a chorar.